É isso mesmo. Vamos lá. Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Sumavila, do programa O Ponto da Política. Este programa, todos vocês sabem, que ele é retransmitido, o áudio é retransmitido pela Rádio FM Nova Pinhais, prefixo 98.3, todas as quintas-feiras, a partir das 11h30 da manhã. Hoje, o nosso convidado é o Gabriel Marcondes Moura, cientista político e técnico da Câmara Municipal do município de Colombo. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Chicão. Boa noite a quem nos assiste, a quem nos ouve. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, certo, nesse programa com você. Beleza, hoje nós vamos falar sobre pesquisas presidenciais, pesquisas eleitorais, pesquisa do governo do Paraná e também vamos falar sobre um levantamento, um tracking que o Gabriel fez sobre as candidaturas da Câmara Federal do governo do Estado do Paraná e as possibilidades de cada um chegar ou não ao sucesso, à eleição, né? Então, hoje o meu companheiro de programa, o Fábio Cristiano, por questões profissionais, não pôde comparecer. Ele avisou ontem aí da gente e tal, né? Então é isso aí. Gabriel, vamos começar aí. Você tem acompanhado os debates das eleições aí, dos debates dos candidatos ao governo do Estado do Paraná? O que você está achando disso? Olha, Chicão, eu acompanhei todos os debates que houve dos candidatos ao governo do Paraná e nós vivemos uma situação muito incomum. Nós temos dois candidatos do governo, dois herdeiros, o Beto Richa, liderando as pesquisas de intenção de voto. O Ratinho Júnior, que foi secretário de urbanismo, e a Cida Borghetti, que foi vice-governadora dele. Entretanto, não adianta chorar pelo leite derramado. A candidatura do Osmar Dias, que estaria no segundo turno junto com o Ratinho Júnior, foi retirada, por motivos ainda que devem ser esclarecidos ao povo do Paraná. Mas a candidatura do João Arruda, que encabeça a oposição, o grupo do Requião, o PDT, ainda é pouco conhecida do eleitor, embora já esteja empatada com a Cida Borghetti em algumas faixas do eleitorado, mas creio aí que nós devemos, infelizmente, é muito ruim para um estado como o Paraná ter definição em primeiro turno, porque as definições em segundo turno exigem que o governo eleito tenha mais responsividade com o eleitor, porque força novos acordos, força uma ampliação da sua base já para a disputa do segundo turno. O que nós podemos ver aí que as eleições em primeiro turno do governo Beto Richa trouxeram algumas consequências negativas para o governo do Paraná. É um governo que pouco dialogava. Sim. Então, assim, eu espero que nós possamos ter um segundo turno, seja com Cida Borghetti ou com João Arruda, mas, assim, é muito difícil. O Ratinho deve ter de 51% a 53% dos votos válidos no primeiro turno. Aí que eu faço a pergunta, a que você computa essa capacidade de agregar tantos votos assim o Ratinho Júnior? É a deficiência das outras candidaturas, qualidade do Ratinho? Como que você vê isso? Eu acho que eu vejo de duas formas. A articulação política que ele montou e dinheiro. Eu ouso dizer que na convenção que lançou o Ratinho, ele gastou mais dinheiro do que muitas campanhas gastaram na campanha inteira. Só na sua convenção. O Ratinho Júnior tem uma grande estrutura financeira de financiadores, ele tem a FIEP, ele tem a Associação Comercial do Paraná, ele tem muitos parceiros econômicos que favorecem a sua candidatura. E contando com isso também, Chicão, Cida Borghetti é uma candidata que quando foi lançada, quando chegou o governo do Paraná... Pois isso quer dizer, perguntar para você, não te cortando, desculpe. Fica à vontade, Chico. É um bate-papo que nós temos aqui. A Cida Borghetti, como vice-governadora por quantos anos? 8 anos? Não, 4. 4 anos. Primeiro era o Flávio Arnes. O Flávio Arnes, tá certo. 4 anos, certo? Vice-governadora. Esteve aí na mídia por tanto tempo, com a máquina na mão, e não consegue deslanchar? Não consegue deslanchar, Chicão, porque a vice-governadoria não é uma vitrine. Ela ficou à sombra do Beto Richa os 4 anos da vice-governadoria e pesa sobre ela também, né, o seu marido, Ricardo Barros. Ele é um grande articulador político, tem seus méritos, mas também, né, esteve no governo Temer como ministro da Saúde, cogitou-se várias vezes durante sua gestão a privatização do SUS.
Então, assim, a imagem do marido pesa negativamente para ela. Além do que, quando ela assumiu o governo do Paraná, pesquisas internas apontavam que a cada três pessoas no Paraná, apenas uma conhecia de fato a Cida Borghetti. Eu tinha ouvido falar do nome dela. O seu conhecimento não acompanhou o crescimento em votos. Conforme o povo foi conhecendo a candidata e governadora, isso não foi se convertendo em votos. Eu creio que se nós formos ter segundo turno no Paraná alguma surpresa, nós devemos ter aí a arrancada do João Arruda, do terceiro para a segunda colocação, muito colada com a Cida. Porque ele pinta como novidade, ele pinta como oposição, e se houver segundo turno, eu aposto em Ratinho Júnior e João Arruda no segundo turno. Ok. Deixa eu dar um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando. O Orlando Maranhão, Maria Helena Sumavila, essa é a nossa secretária que está coordenando lá dentro. A Crisley. Tudo bem, Crisley? Um grande abraço para você. Luci Guebre, Leila Lima entrou também. A Leila Lima. Nossa parceira de profissão. Nossa parceira, né? Beijo, Leila. Orlando Maranhão. Olá, Chicão. Boa noite. Reta final, hora da decisão do voto. Abraço, amigo. Olha o Fábio Cristiano, que está trabalhando, está vendo pelo celular. Grande abraço, Fábio. Sentimos tua falta aqui, mas a semana que vem estaremos aqui. Dinalva Fátima entrou. Um abraço. Obrigado pela participação de todos vocês aí. Obrigado também. E para a eleição nacional, como que você está vendo esse quadro? Essa disputa, Bolsonaro na frente, crescendo, né? Todas as pesquisas estão dando aí o Bolsonaro na frente, com possibilidade até de vencer no segundo turno, outros vencer no segundo turno. Hoje saiu até uma matéria no site Infomoney, né? Falando dessa possibilidade, que ela está crescente, né? O Haddad parou de crescer, o Ciro parece que também deu uma empacada, e PT e PDT estão meio que se atacando. Como que você definiria isso? O que seria o melhor para tentar levar alguém para o segundo turno? Chicão, ao entrar nessa discussão das pesquisas para presidente, eu tenho que pontuar algumas coisas. Primeiro, apenas 3 institutos possuem estrutura suficiente para fazer uma pesquisa amostral de campo num país continental como o Brasil. Datafolha, o IBOP para uma pesquisa. Certo? Instituto Ipsos também, perdão, são esses 4. Esses 4 possuem estrutura suficiente para fazer em campo uma pesquisa amostral num país continental como o nosso. Todas as outras pesquisas, por exemplo, nós temos aquela da DGT Pactual, é feita via telefone, com pesquisa eleitoral não se briga. Tem muita gente aí gastando energia, gastando fôlego, brigando com pesquisa eleitoral não se briga. Exatamente. Ela serve para orientar o voto do eleitor. É o momento. Exatamente. E ela capta o momento. Então, assim, nós não podemos brigar com pesquisas eleitorais, ela serve para orientar as estratégias de campanha e orientar também o voto do eleitor. Não tem nada definido ainda. O que tem de certo? Bolsonaro lidera, sim, é uma situação muito preocupante. Eu ouso dizer que a transferência de votos de Lula bateu no teto, bateu na cabeça do Haddad já. Eu acho que dificilmente exatamente. Ele consegue capitalizar mais votos. O Lula conseguiu plantar o Haddad no segundo turno. Agora o Haddad tem que ampliar a sua rede de alianças e de diálogo para conseguir subir acima do teto do Lula. Você acha que o Haddad pode ter muito mais chances de ir para o segundo turno do que o Ciro? Isso, infelizmente, nós não temos dúvida pelo seguinte, nós podemos ver que o Haddad saltou de 4% para 20%, 24%, certo? De acordo com a pesquisa, 20%, 21%, 22%, e foi o salto de transferência do Lula. O Lula falou, não sou mais candidato, aqui está meu candidato, votem nele, estamos aí, entendeu? Haddad foi plantado no segundo turno, dificilmente vai perder a segunda vaga para o Ciro Gomes, mas também nós temos que ver aí, avaliar se nós vamos ter uma transferência de votos. O único debate que influencia a eleição, Chicão, é o da Bandeirantes, que inicia, que apresenta os candidatos ao eleitor brasileiro, e o da Globo, que fecha. O da Globo é a maior audiência, nós já temos histórias aí de que 89, muito importante. Eu acho que nós não podemos subestimar a importância do último debate da Globo na noite de amanhã. Legal, daqui a um pouco nós vamos tocar no assunto aí, como nós já falamos no início, sobre as possibilidades das candidaturas à Câmara Federal do Estado do Paraná terem sucesso ou não, né? Levantamento que você fez. A Dinalva Fátima entrou, a Nayara Almeida entrou, obrigado pela presença de vocês aí. É o seguinte, sobre as pesquisas, eu vou ler aqui, o IBOP e a Datafolha, em suas pesquisas a presidente da República, e vinculados pela Rede Globo, ela apontaram o seguinte, o Bolsonaro com 32%, cresceu,
Haddad recuou 1 ponto com 21% e o Ciro Gomes apontou 11%. No entanto, teve uma pesquisa encomendada pela TV Record, que proprietário é o Bispo Macedo, e que tem o prefeito Marcelo Crivella, né, prefeito do Rio de Janeiro, que é do PRB, e ele também fez uma pesquisa, a TV Record fez uma pesquisa encomendada pelo Real Big Time, que apontou Bolsonaro com 29, Haddad com 24 e Ciro Gomes com 10. E no caso, o Crivella passou a apoiar o Bolsonaro, né? O PRB está apoiando o Bolsonaro, enfim, o bispo Crivella está apoiando. E o levantamento da Vox Populi, depois nós falamos sobre isso, tá? Então, como que você vê isso, essa diferença de dados entre a pesquisa do Ibope e Datafolha, que são praticamente parecidos, e esse que se distancia um pouco? É a metodologia? O que é isso? Olha, é bem provável que seja a metodologia das pesquisas, certo? Porque nós temos aí um padrão. Não estamos pondo aqui dúvida em resultados. É porque é possível fazer pesquisas para medir o mesmo fenômeno com metodologias diferentes, né? Nós aprendemos isso na nossa formação e, por exemplo, a do Ibope, o pessoal começou a questionar porque foi mudado a forma de uma pergunta lá que ela induzia a pessoa a rejeitar o Haddad. Todo mundo ficou, uau, mudou a metodologia. Aí vem seguindo o Datafolha e confirma a mesma rejeição com uma metodologia um pouco diferente. Então, assim, para onde está indo a curva? O Bolsonaro lidera a quantas pesquisas? Desde o início. Desde o início. O Fernando Haddad, desde que Lula não é mais candidato, ele assumiu a candidatura do PT, ele se mantém na casa dos 20% das últimas pesquisas. O Ciro Gomes, ele oscila dentro da margem de erro. O Haddad, desde que subiu na casa dos 20%, oscila na margem de erro. O Bolsonaro é o único que cresceu acima da margem de erro, passando de 28% para 32% no Ibope. Um pulo considerável. Um pulo considerável. Assim, tem gente fazendo cálculo aí de primeiro turno e tal. Eu acho um pouco precipitado, certo? Nós temos que ver aí, acompanhar como o eleitorado vai reagir, porque nós temos ainda os indecisos, nós temos ainda pessoas que votam no Haddad, Bolsonaro, Ciro, Marina e Alckmin, dispostos a mudar de voto. Então, assim, nós temos que acompanhar para onde vai esse eleitor. E, às vezes, as pesquisas não conseguem acompanhar isso. Eu acompanhei, Chicão, a CNT-MDA, a última que saiu, que apontava que Ciro Gomes era o segundo candidato da maioria dos candidatos. Então, assim, a pessoa vota no Bolsonaro, mas tem como segundo voto Ciro. Vota no Haddad, tem como segundo voto Ciro. Vota no Alckmin, tem segundo voto Ciro. Se houver uma movimentação em direção ao Ciro com a campanha do voto útil, nós podemos ter surpresas. Dificilmente supera o Haddad. Dificilmente. Mas ele pode encostar. E se encostar, aí é conversa para 2022. Gabriel, não sei se você tem dados, ou então, tua opinião, sobre essa queda violenta da Marina Silva. Olha, ela fez quantos milhões de votos em 2014 e agora ela não para de despencar. Ela está despencando. E esses votos estão indo para onde? Para quem? Para quem que esses votos estariam indo? Esses votos delas, né, estão no ar. Foi para Alckmin, foi para Ciro, foi para Bolsonaro, foi para Haddad. Mas a Marina, ela sofre de um problema muito sério. Ela é uma mulher extraordinária, uma trajetória política excepcional. Todos nós devemos e temos que admirar uma pessoa como Marina Silva, foi alfabetizada aos 16 anos e conseguiu chegar onde chegou. Uma das melhores senadoras que esse país já teve. Entretanto, Chicão, quando ocorreu a morte de Eduardo Campos em 2014 e a Marina, né, teve aquele pico, o que faltou para ela não se manter lá? O que PT e PSDB tem? Prefeito, estrutura partido, partidária. Sabe, essa estrutura que nós conhecemos e que nós sabemos que fazem diferença, certo? Nós temos aí um ponto fora da curva com o Bolsonaro, que agora as prefeituras, algumas lideranças políticas estão entrando no jogo e se dispondo a apoiar, né? Mas assim, o que faltou para a Marina esse ano foi o que faltou para ela se manter na crista da onda em 2014. Material, estrutura, apoio, tempo de TV. E assim, eu arrisco dizer que 2014 era para ter sido a última da Marina. Ela continuará sendo, como foi este ano, a vice mais desejada de qualquer candidato. Porque ela agrega. Ela agrega. Na vice-candidatura, a Marina agrega em muito. Olha, uma chapa Marina e Álvaro seria mais competitiva, uma chapa Ciro e Marina seria muito competitiva, uma chapa PT e Marina seria muito bem competitiva, porque a Marina ela tem um recall eleitoral, uma Alckmin e Marina seria?
É muito perigosa, muito perigosa. Eu acho assim. Não, é questão de posicionamento, de visão, né? Mas como em 2014 ela apoiou a Aécio, apoiou a PSDB, podia ter feito, né? Deixa eu dar mais um alô aqui para a Salete Heleno, entrou, muito obrigado. Paulo Roberto Veiga. Aí, Paulão, tudo bem com você aí? Beleza pura, distribuidora aí, tudo ok? Um abraço para você. Orlando Maranhão, se o Mourão e a Manuela fecharem a boca, podemos ter uma boa disputa entre Bolsonaro e Haddad. Olha só. É isso aí, opinião do Orlando Maranhão. Paulo Roberto, meu orgulho de ser PDT. Ciro no segundo turno. É 12, diz o Paulão. Marina, vão pro Ciro. Pode ter certeza os votos de Marina. Diogo Tavares entrou também. Um grande abraço para o Diogão, nosso colegão aí. Esse é meu piá, risos aí. Valeu, Diogo. Um abração. Obrigado, Diogo. Gabriel, veja só. O levantamento. Tem um levantamento, uma pesquisa que o site 247 encomendou para a Vox Populi fazer, e eu vou até ler aqui. O levantamento foi contratado com recurso adquirido junto a simpatizantes seguidores do site 247. Custou R$ 99.716,71. Terá margem de 2,2 para mais e para menos. A entrevista vai atingir 12 mil eleitores. E no próprio dia 6, no dia 6 isso. E seria na boca da urna praticamente, né? E conforme o registro no Tribunal Eleitoral. E ela será divulgada no dia 6, na véspera da eleição do primeiro turno. Isso é bom, é ruim, não é? Olha, Chicão, é uma boa. Eu acho que qualquer pesquisa eleitoral é uma boa. Tem que ficar de olho muito na metodologia, certo? Dessa pesquisa, porque eu ouso discordar dos resultados da Vox Populi, porque, por exemplo, eu não discordo, por exemplo, do Haddad ter disparado, como a última pesquisa mostrou. Aquilo era previsível com a retirada da candidatura do Lula. Porém, eles colocaram o Alckmin com 4%. Só em São Paulo, só os votos do Alckmin já opõem com 5%, 6%. Então, tipo assim, não foram pelos votos do Bolsonaro ou do Haddad que eu ouso discordar da última pesquisa Vox Populi, mas porque eles quiseram sepultar a candidatura do Alckmin, que está viva. Então, assim, tá todo mundo focado na dianteira, Bolsonaro e Haddad. Mas então, ele está caindo, ele tá fazendo caindo. caminho. Ele tem o maior tempo de TV, ele tem muitos prefeitos, ele tem o maior arco de aliança com partidos. Né? E tem uma estrutura partidária no país inteiro, né? E é um candidato de direita muito mais preparado do que quem lidera. O Alckmin é uma pessoa assim que... Né, bem mais preparado. E outra, ele não tem receio de defender as pautas antipopulares, as pautas pouco populares do governo Temer, com a reforma trabalhista. E não defende com demagogia, com ataque. Ele defende porque eu sou isso. Isso realmente eu tenho observado. Então é um candidato que não está mentindo para o povo. É um candidato assim, eu vou fazer isso. Agora, se você perguntar para a maioria dos eleitores do Bolsonaro, ele não sabe o que o Bolsonaro não sabe. Isso é triste. Isso é uma verdade também. O plano de governo do Bolsonaro, se não existe, ele não é divulgado. Se existe, não é divulgado. Então, parece que não existe um plano de governo, né? E o pessoal, evidentemente, até chegou aqui, eu vou ler um dado que saiu hoje no Diário do Centro do Mundo, que fala justamente sobre isso, sobre o eleitorado, por que o Bolsonaro está. Quer dizer, quem escreveu, o Kiko Nogueira, fala isso, eu não posso dizer que seja isso. Kiko Nogueira, do Diário do Centro do Mundo. Ele escreveu: segundo a pesquisa de ontem, que traz Jair Bolsonaro ampliando a liderança, 68 dizem sentir raiva quando penso no país, sendo os mais enfurecidos os mais jovens. São 88 os que já se sentem inseguros, 79 os que estão tristes, 78 os desanimados e 59% os amedrontados. Nesse caldo de cultura, segue o Kiko Nogueira falando, o que poderia cair melhor do que um mensageiro do ódio, do ressentimento, da violência, dos baixos instintos? Bolsonaro voa como um pato no céu desta distopia. No táxi, ele estava dentro de um táxi, você veja só, o motorista me contava que ia votar em Bolsonaro, diz o Kiko Nogueira. Ele vai acabar com os bandidos, me garantiu. Como? Perguntei. Distribuindo armas para todo mundo. Vamos trocar tiro com eles.
O senhor não acha, perguntou o Kiko para ele, né, que isso pode ser perigoso, inclusive para seus passageiros? O senhor me desculpa, mas se tiver que morrer, que seja. O que isso reflete? Isso reflete realmente a insegurança da população, o caos da segurança que nós chegamos, e o Bolsonaro está tendo competência para explorar esse assunto. Né? Evidentemente, qual o pai e mãe de família que não está louco da vida, que não quer ter a segurança sua, do seu filho, do seu vizinho, poder ir e vir, né? Toda hora assassinatos. Mas você veja só que isso são palavras do Kiko Nogueira, do Diário do Centro do Mundo, não são nossas, ok? Então, como é que você analisa isso? Olha, o caminho mais curto para a derrota e vitória do Bolsonaro, certo, do que ele representa, é a esquerda e as candidaturas de oposição ao Bolsonaro entrar na pauta moral. A pauta moral, ninguém domina como ele. Então, assim, quais são os problemas do Brasil? Governar é eleger prioridades. Quais são as prioridades do Bolsonaro e quais são as prioridades que as outras candidaturas devem mostrar? O Brasil tem um desemprego muito grande, o Brasil tem uma crise econômica muito séria, e eu acho que o caminho para se vencer é convencer e dialogar o povo com relação aos problemas do Brasil, em relação ao emprego, em relação à renda, em relação à diminuição da desigualdade social, porque se a candidatura do PT, a do Ciro Gomes, a do Alckmin, forem por esse caminho da moralidade, certo? Eles vão perder. Vão perder, vão perder tempo, vão perder voto, vão perder, sabe? E o Brasil vai junto. Assim, que esse caminho o Bolsonaro já encampou. Não, ninguém tira esse campo é dele, certo? Esse campo é dele. Eu acho que todas as outras candidaturas devem explorar a questão do emprego, renda, desigualdade social, sabe? Conversar com o desempregado, conversar com o desiludido, porque é uma situação muito séria, Chicão. Ele vende como fácil problemas muito soluções para problemas muito complexos. Isso que nem o Trump fez. E tipo assim... isso eu resolvo assim, aquilo é muito assim, difícil. É uma campanha muito atípica e muito difícil, porque quem está na crista da onda? Quem está conseguindo mobilizar o eleitorado para ir votar? É o PT? É o Ciro? O que me preocupa é o seguinte, há um movimento encabeçando o Bolsonaro muito grande, certo? Que as pessoas estão relevando, as pessoas estão achando, aqui não é os Estados Unidos, realmente aqui não é. Só que nós temos aí quem está na crista da onda? Há muito tempo. Todo mundo achava, não, o Bolsonaro vai derreter, o Bolsonaro não sei o que, o Bolsonaro vai cair. O Alckmin é PT e PSDB, PT e PSDB, é PT... Gente, Bolsonaro tá aí, é uma candidatura séria, com chance de levar, certo? Então, assim, o que nós vamos pautar a disputa eleitoral ou vamos ser pautados pela questão moral? Tá na hora das outras candidaturas voltarem a pautar as eleições e não serem pautadas. Ok. Vamos ver quem mais entrou. Manda um abraço aí pro Gabriel aí, Chicão. Um abração para você aí, ó, o Diogo Tavares. Paulo Roberto da Veiga falou novamente aqui. Essa pesquisa foi feita nos bairros ricos e no quartel. Por isso que o bolso está na frente. Não perguntaram para os pobres. Palavra do Paulo Roberto da Veiga. Vai dar a maior surpresa, igual a eleição do Gustavo Fruit. Muito boa a citação dele, porque tem uma campanha que o Ciro Gomes tem como exemplo, Chicão. Ele cita sempre na televisão, quando ele pode. Ele citou 2 vezes na Globo News, já citou em debate. Ele cita o Gustavo Fruit como exemplo de como o Ministério Público tem apavorado os prefeitos. Uma questão horrenda, o Ministério Público aqui exigiu que o Gustavo colocasse banheiros nos pontos de ônibus de Curitiba. Então, assim, e também cita com relação à virada. Era uma candidatura do PDT de terceira via, conseguiu desbancar o Luciano Dutti e virou contra o Ratinho nas eleições de 2012 em Curitiba. Então, assim, Gustavo Fruit é um exemplo a ser seguido pelo PDT e é um mantra a ser repetido que eles desejam fazer o mesmo que o Gustavo conseguiu fazer aqui na capital. Então, assim, nós do Paraná sabemos muito bem que é possível, mas o Brasil é muito grande. Já que falamos em Ciro Gomes de novo, eu vou ler aqui uma frase que eu peguei dele numa entrevista hoje, tá nos jornais aí na internet. Ele falou, e falou, quando foi perguntado sobre a proibição que os médicos proibiram o Bolsonaro de participar do último debate, o Ciro Gomes falou, eu, inclusive, vou ver se há nesse negócio de recomendação médica. Vou processar o médico que tiver dado um atestado falso para ele, porque ele está absolutamente pronto para o debate. Ciro Gomes falou isso hoje.
Então tá. E nós vamos seguindo aí. Uhum. Vamos ver aqui, Orlando Maranhão. Reflete, hein? Sou cristão, temente a Deus, mas quero dar um tiro e matar. KKK. Fala Orlando Maranhão aí. Gabriel, agora nós vamos entrar na conversa, no levantamento que você fez, né? Sobre a possibilidade sobre as candidaturas à Câmara Federal do Estado do Paraná. Esse tracking que você fez, o monitoramento, como é que, antes me diga, como que você fez isso? Como que você analisou? Quando nós entramos nos dados, nos nomes e tal. Eu não fiz um tracking. Eu tive acesso a 3 trackings diferentes. Trackings são pesquisas rápidas, geralmente dia a dia, feitas para acompanhar monitoramento de voto. Trackings internos das campanhas para presidente e governador tem aos montes, tem diário, para eles saberem para onde tem o eleitorado, com uma velocidade e com uma precisão um pouco maior do que as pesquisas eleitorais, que são mais complexas e demoram um pouco para sair. Uhum. Mas para a campanha para deputado federal proporcional é uma incerteza, então assim, é muito difícil confiar num tracking só. O que eu fiz? Eu tive acesso a 3 trackings diferentes, de 2 campanhas diferentes. O primeiro tracking do dia 26 de setembro, a segunda do dia 29 de setembro e a última do dia 1º de outubro, certo? Então, tenho 3 trackings. O que eu fiz? Eu peguei esses 3 trackings e fui analisando para onde está indo a curva. Quem está crescendo, quem está mantendo, quem está caindo, certo? E consolidei isso na análise que eu fiz, certo? De quem deverão ser os mais votados. E naquela lista de 43, Chicão... Isso que eu vou mostrar agora, a lista de 43 está na imagem 1 aqui. Isso. Imagem 1. Aí nós temos o 23º ao 43º. Esse aqui, ó. Essa aí. Você pegou 43 candidatos? Mais, nos trackings tinham mais, mas acontece que ali só tem os que têm possibilidade de eleição. Os 43, das 30 vagas, esses 43 são os possíveis eleitos. Daí, Chicão, 30 deles. Desses 43 nomes, eu cravo aí que de 28 vão estar na lista dos 30. É muito provável que sejam outros, porque eu calculei na outra ali, tabela, quantos votos cada coligação deve fazer, e de acordo com o potencial da coligação, os possíveis mais votados. Isso, certo? Essa Nele Prevô, Nele Prevô seria o mais votado, Gustavo Frutti, Jacobo, Gleisi, Hoffmann, Hermas Frangão, Valdir Rossoni, Ricardo Barros, Zeca Disseu, Enio Verri, esse pessoal todo aí. PSD, Sandro Alex, Toninho Vanche, Pedro Lupion, e assim vai, né? Isso. E tá aí, ó, nós vamos ler todos os nomes aqui, né? Deixa eu ver. Assim, mais importante do que a ordem dos mais votados, que é saber quem vai estar eleito por coligação. Essa lista aí, eu não me importo muito dela ter uma precisão muito grande. Eu me importo de saber quem vai se eleger pelas coligações. Não me importa quem vai ser mais ou menos votado. Agora, é muito difícil alguém ser mais votado do que o Nele Prevô. Muito difícil, porque ele foi ao segundo turno na prefeitura de Curitiba, está ao lado do candidato ao governo que lidera as pesquisas, é o principal cabo eleitoral do Ratinho em Curitiba. Então, assim, é muito difícil alguém superar os votos do Nele Prevô. E eu ouço dizer que nós podemos ter aí, na ordem da lista dos deputados federais mais eleitos aí, nós podemos jogar uma previsão, né, de como poderemos começar a campanha para a prefeitura de Curitiba. Nós temos aí Gustavo Frutti, deve tentar a prefeitura daqui a 2 anos. Nele Prevô, se o Ratinho for eleito, dificilmente não será o candidato do governador à prefeitura de Curitiba. Né? Temos a Gleisi, que pode tentar voltar a disputar a prefeitura de Curitiba. O próprio João Arruda, se ficar de fora da disputa, é um bom candidato, está preparando o nome. Então, assim, né, temos muitos candidatos à prefeitura de Curitiba daqui a 2 anos que estão nessa lista aí. Legal, vamos aqui para a figura 2, então. Vamos lá. Essa aqui, ó. Isso, Chicão. O que você fez isso aqui? Essas são as coligações que poderão eleger o 30. Exatamente. Nós temos no Paraná 30 cadeiras, certo? E de acordo com o potencial de votos das coligações, essa é a projeção que eu faço. Mais importante do que os votos obtidos, certo? Só deixa claro. Pessoal, se não estiver aparecendo a imagem, aí dá um alô pra gente aqui, ok? Isso. Vamos lá. Então, Chicão, eu somei o potencial de votos das candidaturas de acordo com as coligações, certo? E mais importante do que os votos totais, os votos percentuais, é a projeção de eleitos que eu faço para cada chapa.
A coligação Paraná Forte ali da Cida, eu almejo que de 11 a 9 com certeza faz. Cravei 10. Travou 10. Cravei 10. De 11 a 9 essa coligação tem condições de fazer tranquilamente. Assim como a do Ratinho, certo? A Muda Paraná. Né? As então, duas candidaturas sim, estão... A margem de erro ali é uma cadeira para mais ou para menos. Não foge disso. Não foge disso. É de 9 a 11, 9 a 11. De 3, a Paraná Educação e Emprego é de 4 a 5, certo? A UPT de 2 a 3. A do PRB de 0 a 2. A Indireita Brasil de 0 a 2. E o PV de 0 a 2. Né? O PV foi muito ousado de fazer uma chapa pura, porque uma eleição como essa, com a fragmentação partidária que nós temos, e tendo a Leandre, a única candidata boa de votos ali acima da casa dos 100 mil. E a média de votos vai ser o quê? 190 mil votos? É. Aí eu avalio que o quociente, tem muita gente apostando que o quociente vai baixar, Chicão. Eu acho que o quociente vai se manter na casa dos 180, 190 mil para a Câmara dos Deputados. Por aí, mais ou menos. Acho que vai se manter. Então essas aí seriam essas coligações aí. Né? Exatamente. Que poderiam fazer. E nós vamos ver então aqui agora essa foto aqui, não, essa aqui era das pesquisas antes aí que nós tínhamos feito, até vou pular um pouquinho, a pesquisa da R7, né, da TV Record, né, a pesquisa que deu ali, ó, o 29 a 24 aqui, né, ó, Haddad, essa pesquisa, mas não era essa foto que a gente ia mostrar agora, né, seria essa aqui, ó, a 3. É aqui que vem os nomes. Essa eu considero a imagem mais importante, porque aí eu faço uma avaliação de quem são os possíveis eleitos, né, nas coligações, que é o que de fato... Ela não fica maior aqui, ela não... Não tem problema. Então, Chicão, só para quem está nos assistindo entender as cores... Ela já vem para cá, imagem. Quem está com o nome verde nas coligações é quem... Aqui. Maravilha. Que ela já passa aqui. Quem está com o nome verde na lista são os praticamente já eleitos. Olha aqui, está aqui. Ó. Isso. Aqui então, melhor. Nós temos aí nas coligações, os nomes em verde são os que têm praticamente aquele... Já está eleito. Certo? Dificilmente já ele vai ser garantido. Já está garantido, entendeu? Podendo ter uma ou outra surpresa, mas por isso eu certifiquei em cores para ficar mais legível para quem lesse. Até eu coloquei aqui, tinha colocado, mas você já está falando as cores, etc. Então não precisa a gente te atrapalhar nessa aí. Ó, quem está em verde praticamente está garantido. Verde marca os eleitos por coligação. Os provavelmente eleitos por coligação. Esses dificilmente não estarão eleitos no dia 29, no dia 7 de outubro. Os em amarelo, eles vão brigar voto a voto pelas cadeiras remanescentes da coligação. É aqueles que vão votar, vão estar brigando ali para estar na rabeira, certo? Podendo estar eleitos ou não. Os que eu coloquei em cor laranja, fraco e forte, são os que têm maiores possibilidades de serem eleitos, né, e são competitivos caso a coligação consiga fazer mais cadeiras do que minha projeção. Sei. Certo? Se eu projetei 10, se a coligação fazer 11, eles passam a ter chance, se tornam mais competitivos. Sem dúvida. Certo? E assim como quem tem amarelo passa para verde, e assim vai. Mas com a projeção que eu fiz de 10, 10, né, 4, 3, 1, 1, essa daí é a... Nessa coligação aqui, Qual? Essa aqui de Pinhais, ele está praticamente eleito. Na tua projeção, de 90 mil votos, deve fazer seria o mínimo que ele faria. Ele vai... o de 90, eu acredito que ele venha de 90 a 110 mil votos. Exatamente. Eu acredito que ele vai fazer isso sim. E a coligação ele foi montando muito bem. A coligação foi feita para eleger o Luizão. Certo? Essa coligação aqui, né? Isso. A PRB, a PHS e a Avante, certo? Ela foi feita para eleger o Luizão. Ela deve atingir de 250 a 300 mil votos e corre o risco de fazer a segunda cadeira. A minha aposta é, se fizer a segunda cadeira, quem deve ser eleito é o Haroldo Martins, também no PRB, na casa dos 50, 60 mil votos. E não apareceu na tua pesquisa o Jura, que lá de Araucária, que ele hoje está no PHS, na coligação do Avante e PRB. Ele fez 60 mil votos na última eleição pelo PV. E eu notei que ele não apareceu ali. Se ele aparecer, garante ainda mais legenda. Se ele despontar com a mesma votação anterior, é bem provável que façam duas cadeiras. Ele disputa com o Haroldo, mas assim, Chicão, eu acredito que... Seria Luizão e Haroldo aí nessa ele chapa. não apareceu nos trackers, não apareceu com tudo bem. Quem apareceu em crescente foi o Haroldo,
certo? E Primeiro o Luizão, depois o depois o Haroldo, nos tracks que eu vi. Uhum. Mas tracking é uma coisa muito incerta. Tem que ver como vai ser a reta final, como vai estar a campanha do Jura. Eu achei estranho, por exemplo, o Leopoldo Merson e o Bertoldi, dependendo da coligação fazer 11, 10 cadeiras na coligação da Cida. São políticos conhecidos, o Leopoldo Merson tem mandatos, o Bertoldi também, estão aí com dificuldades, podem se eleger, claro, mas estão com dificuldades de conseguirem, né, a sua cadeira na coligação, que é uma coligação muito competitiva. A que o Ratinho montou, que a Cida montou, são chapões assim. Chapão para abocanhar a maior parcela do eleitorado mesmo. É 10 de cada lado ali e o resto briga pela sobra. Com bastante estrutura no interior, dos municípios todos, né? E são os deputados que levam o nome das candidaturas, né? A Cida tem a máquina, o Ratinho tem a estrutura que ele montou. Mas tem o pessoal, né? Tem prefeito, tem vereador, eles... É isso aí. Então, estamos chegando aí ao final do nosso programa. Vamos ver se por acaso mais alguém aqui. Josiane Stable entrou. Paulo Roberto não fez pesquisa em Pinhais, Luizão 80 mil. Não, no mínimo 90. De 90 a 110 mil. Elvis Massuqueto, um abração para você, meu caro amigo Elvis. Um abração mesmo. Então, pessoal, pode ser que tenham feito algum comentário, mas essa questão do delay, o tempo de imagem, etc., ele não apareça por aqui, né? Mas nós vamos encerrando por aqui o programa e eu deixo aí um tempo para as suas considerações finais aí, Gabriel. Gente, Chico, eu agradeço o seu convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você, expondo um pouco do nosso trabalho como cientista político, certo? Esses números eu não tirei da minha cabeça, eu recebi 3 trackings, eu tive que condensar esses dados. Não é um achômetro, né? É uma pesquisa científica. Não é um achômetro. E olha, me cobre depois, Chicão. Quarta-feira eu vou estar aqui junto com o Fábio e nós vamos ver esse levantamento. Me cobre. Das 30 cadeiras, eu acertei 24 nomes. Da passada? Não. Dessa? Dessa aí, eu cravo. Das 30 cadeiras, 24 estão aí. Não tem como errar. 24 estão entre o verde e o amarelo. Não tem como errar, porque, primeiro, financiamento só aquele famigerado fundo público. Então, quem tem prioridade no fundo público? Quem tem mandato. Então, a renovação deverá ser muito baixa, o que favorece a renovação parlamentar e a reeleição dos candidatos. Vai ficar o quê? Nos 25%, 30%? Eu acredito, vamos seguir a lista aí. Quem que é novo aí? Neile Prevô é novo, vamos lá. Neile Prevô é novo. Vamos trazer aquela terceira aqui. Isso. Pedro Lupion é novo. Marco Brasil é novo. Né? Os verde e amarelo. Os verde e amarelo. Isso. Aqui. Gustavo Frutti é novo. Gleisi Hoffmann é novo. É novo, Gustavo Frutti não é tão novo. Não, é que ele não tem mandato. Aqui está fora da sem Câmara. mandato, está fora da Câmara. Fora da Câmara. Legal. Não, novo nem a Gleisi nem o Lupion nem o Gustavo mas assim, quem não tem mandato na Câmara pode entrar. Perfeito. Certo? E até a coligação do PDT e MDB, Chicão, é a mais fácil de você analisar. Porque nessa coligação, nós temos ali 3 grupos. Olha, saiu uma pesquisa agora aqui do Ibope, 32, Haddad 23. Agora chegou aqui uma pesquisa para os 4 dias do primeiro turno, 32 a 23. E 20. Então, a Haddad agora subiu 2 pontos e o Bolsonaro permaneceu, né? Mas é isso aí, continuando, desculpa. Que chegou aqui, de repente, a gente vai... Sim, os 2 candidatos continuam na margem de erro, de 21 a 23, e a mesma coisa. Pode ter como 21, pode ter 23, enfim. O único crescimento fora da margem de erro foi o Bolsonaro, subir de 28 para 32. O resto é tudo margem de erro. Então, assim, a urna não deve ser muito diferente da pesquisa. Eu acredito que com pesquisa não se briga, a urna não exatamente. Pesquisa é pesquisa e não adianta. Porque é o seguinte, você já notou, quando sai uma pesquisa, um lado, não, isso aí é frio, é mentira, é fake, isso aí dá do outro lado, aí essa pesquisa passa a valer, e aquela pesquisa que valia para o outro lado agora não passa a valer, e assim vai. Mas pesquisa é pesquisa, é científica, pode estar... Não sei se há manipulação, pode ser na questão da metodologia. Na metodologia, a gente estuda, a gente sabe. Nada está livre de suspeição, mas assim, se a gente for suspeitar de tudo, então a gente vai virar paranoico. Exatamente, então, assim, exatamente. A pesquisa serve não para brigar, serve para orientar as campanhas e o eleitor. Exatamente, não serve para dizer, é meu, está ganhando, estou na frente, não. Mas... ela é real, né? É só ver quantas pesquisas são feitas aí e quantos resultados tem nesse manifestável. Exatamente, não dá para contestar. Sim. Então, o Paulo Roberto mandou um abraço para o Gabriel, mandou um abraço para mim também, um abraço para você. Manda um abraço para o pessoal.
Olha, Chicão, mais uma vez agradeço a oportunidade que você me ofereceu aqui, agradeço a quem nos assistiu até agora, o Diogo Tavares, nosso colega de profissão, meu grande amigo, obrigado pelo carinho, a Leila, né, o Paulo Roberto da Veiga, obrigado ao povo que nos acompanhou, espero voltar aqui mais vezes, Chicão, porque é um trabalho de dia a dia, de formiguinha, nós tornarmos mais conhecido nosso trabalho como cientistas políticos, certo? Saber que nós estamos aí, queremos nosso espaço no mercado de trabalho, né, Chicão? Claro, sem dúvida Nós nenhuma. temos E colaborando aí sim. com a comunidade, né? E a nossa profissão tem como vocação melhorar a democracia, porque sem democracia não tem nossa profissão. Principalmente isso aí. É isso aí, muito obrigado, Gabriel, por ter aceito o convite. Um grande abraço para você, obrigado mesmo, e um abraço para todo o pessoal lá de Colombo, da Câmara, os amigos nossos cientistas políticos. Um abraço a todo mundo, ok? Até quarta-feira que vem, onde eu e o Fábio Cristiano, estaremos aqui falando sobre os resultados das eleições, quem fez tantos votos, quem não fez, aqui da nossa região, ok? Um grande abraço a todos e até quarta-feira que vem. Obrigado, Chico.